Hello, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, terça-feira, dia 19 de maio, nós vamos para nossa aula de História. Em História, quem lembra da aula passada? Bem neste cantinho, eu estava brincando com os meus meios de transporte. Então, na aula passada, nós aprendemos um pouquinho aí sobre os meios de transporte. Trabalhamos, vimos também sobre transporte público, privado, vocês se lembram? Transporte público é aquele o quê? Oferecido pelo governo, aquele que o governo tem o quê? A obrigação de oferecer para a população, certo? E nós vimos aí a variedade que temos de meios de transporte, com o crescimento aí das cidades, com o crescimento da área urbana e da área rural, o que acontece? E da tecnologia foi surgindo o quê? A necessidade de vários meios de transporte para o quê? Facilitar a vida aí do cidadão, a vida aí do ser humano, não é mesmo? E nós vimos que o meio de transporte a ser utilizado, ele depende o quê? Da nossa localização, depende do que é mais fácil para utilizarmos. Igual eu dei o exemplo que eu moro perto da escola. Se eu for para a escola, eu posso ir a pé ou de bicicleta, que vai ser o quê? Rapidinho. Mas se eu pegar um ônibus, eu vou demorar muito mais do que se eu for a pé. Então, vai depender da minha localidade, da minha localização e o que é mais fácil, né, eu utilizar. E nós vimos aí, cada um colocou aí o que, como você vai para a escola, né? Se você vai a pé, é muito legal, porque nós temos uma paisagem aí gigantesca para observarmos até chegar em casa. Quando vamos de ônibus, de carro, é muito rapidinho, acaba o quê? Que não temos esse tempo. Então é muito legal também andar de bicicleta, a pé. Então nós vimos aí que temos variedade de meios de transporte e eles são o quê? Meio de transportar de um lugar para o outro e para facilitar a nossa vida, não é mesmo? Lá na página 193, nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte nas grandes cidades. Então, nós vimos aí que os meios de transporte, o quê? Eles aumentaram, né, pelo grande aumento aí da população, grande aumento aí das cidades, e com isso, aumenta também as vendas, igual assim. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre vendedor ambulante. Você já ouviu falar? Com o tempo que ficamos ali no semáforo, esperando ele abrir, lá nos terminais, esperando o ônibus chegar, o que acontece? Com isso, os vendedores viram que uma oportunidade de ganhar dinheiro. Olha, tem gente ali que tá longe de casa, tem um tempão, tá com vontade de comer alguma coisa, tá com sede, vontade de beber água. Então eu vou aproveitar esta oportunidade e vou o quê? Vender. Então são os vendedores ambulantes, onde eles vão de um lugar para o outro vendendo. Eles não têm um lugar fixo para vender, eles não têm um ponto fixo. Eles que vão até nós. Quando tem uma loja fixa, um ponto fixo, uma lanchonete, nós vamos até o local. Os vendedores ambulantes, eles vêm até nós. E muitas vezes nós compramos, não é? Quem aí nunca comprou água no semáforo quando está esperando aí? Quem nunca comprou, né, uma balinha, uma pipoquinha aí quando estava com fome, longe de casa? Então, eles viram isso aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, certo? E esses vendedores ambulantes, para vender em geral, precisa o quê? De uma autorização. Então, esses vendedores, eles precisam de uma autorização, certo? Da prefeitura para o quê? Para vender. E a maioria não tem. Por quê? Porque dá trabalho, né? Tem que pagar uma taxa, então dá trabalho. Então, a maioria o quê? A maioria não tem essa autorização para poder vender, certo? Não é de agora que este comércio aí, ambulante,
começou no Brasil. É desde a época dos escravos. Na primeira imagem aí, o que você está vendo? O que estão vendendo? Água e quê? Salgadinho, né? Aquela pipoquinha. E na segunda imagem? Essa segunda imagem é de agora? Não, é da época o quê? Dos escravos. Então, este comércio ambulante é desde a época dos escravos, onde os escravos eram ali obrigados a fazer as tarefas para os seus senhores e depois ainda também tinham que ir para as ruas vender, certo? E esse dinheiro, parte era para os seus senhores e parte para os escravos. Então, nessa segunda imagem, esses escravos estão vendendo o quê? Uma fruta. Olha só que fruta é essa. Estão vendendo caju, certo? Você vai analisar aí e vai ler com calma aí este texto e vai responder. Nas imagens, quais alimentos estão sendo vendidos? E número 2, você vai desenhar alimentos que você gosta de comer fora de casa. Pode desenhar nesse espaço aí mesmo que você tem, não precisa desenhar no caderno, ok? Você vai desenhar aí o que você gosta de comer fora. Quando você está fora aí, passa alguém vendendo, o que você gosta de comprar, o que você gosta de vender, ok? Agora nós vamos lá para a página 194. Piuí, abacaxi, choque, 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 choque por aí. Piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí. Ai! Quem já cantou essa música aí? Ou já ouviu alguma vez? Essa música, ela faz um som de algum meio de transporte. Quem sabe que meio de transporte é este? Hã? Imita o meio de transporte. Ah, eu ouvi aí? Isso mesmo. Trem, é o trem, porque o barulho do trem, ele dá o apito, né? Piuí, 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 depois faz choque, 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 não é? Então fizeram aí a música. E quem aí nunca brincou de trenzinho, que os amigos vêm, colocam a mão atrás e a gente faz o trenzinho? É muito legal, não é? Eu também amo essa brincadeira. Mas hoje a gente já tá grandinho, né? A gente não gosta muito dessa história de trenzinho. Mas nós já brincamos muito, não já? Já brinquei demais. Agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Mas é pra todo mundo fazer. Eu vou ficar sabendo, hein? Certo? É o seguinte. Ó, meus superpoderes, vamos contar que quem está fazendo. Eu vou saber, hein? Quando eu vou ler este texto, você vai ler comigo. Quando tiver a palavra trem, nós vamos substituir pela música, certo? Lembrando que eu tenho superpoderes e eu vou saber quem fez aí, certinho? Então, olha só. Eu vou começar a ler. Quando chegar na palavra trem, eu nem vou falar trem. Você vai ler comigo. Quando tiver a palavra trem, nós vamos cantar. Piuí, 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 abacaxi. Ok? Vamos começar? Primeiro eu vou colocar o meu chapéu. Gostaram do meu chapéu? Olha só. De emoji. Então, nós vamos começar. Ok? Podemos começar? Sim ou não? Sim? Então, vamos lá. Piuí, 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 abacaxi. Agora que você conhece alguns meios de transporte, vamos estudar um dos primeiros transportes da história que é utilizado até hoje. Você sabe que meio de transporte é esse? Acertou quem respondeu que é o piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 choque por aí. Os primeiros piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 choque por aí. Não foram pensados para levar passageiros, acredita? Eles surgiram há muito tempo, há mais de 220 anos. Foram construídos na Inglaterra para transportar matérias-primas como o carvão, no tempo em que as primeiras indústrias começaram a surgir. O
piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 choque por aí. Que transportava passageiros passou a funcionar anos mais tarde, também na Inglaterra. De lá para cá, o piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí, passou a ser usado em todos os lugares da Inglaterra para o mundo. No Brasil, o transporte ferroviário passou a ser usado para levar mercadorias do interior do país até o litoral, de onde eram enviadas de navio a outros países. Também era o momento do início das indústrias no nosso país. Por aqui, os piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí. Só passaram a transportar passageiros depois que o Brasil deixou de ser um império. Como você já viu, houve um tempo em que os carros passaram a ser considerados símbolo de tecnologia no Brasil. Essa valorização dos automóveis fez a construção de ferrovias diminuir, assim como também diminuiu o número de passageiros que utilizava o piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí. Como meio de transporte para ir de um lugar para o outro. Hoje, algumas cidades brasileiras possuem piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí. De passageiros apenas nas áreas urbanas para ligar cidades próximas. Esse tipo de transporte público é bastante usado nas grandes cidades do Brasil. E aí, quem gostou da nossa brincadeira? Vocês fizeram? Eu vi quem fez, hein? Então, nós vimos o quê? Que o trem foi um dos primeiros transportes da história e é utilizado até hoje, mas ele não foi pensado primeiramente para transportar passageiros, mas sim matérias-primas, que é na época como o carvão, não é verdade? E de lá para cá, o trem passou a ser utilizado, ele foi criado na Inglaterra, né? Ele teve o início aí na Inglaterra e depois passou a ser usado aí no mundo todo, certo? Só que com o aumento que nós vimos da tecnologia, o aumento de meios de transporte, como nós vimos, temos vários meios de transporte, com o aumento aí dos automóveis, o que aconteceu? O número de ferrovias diminuiu, hein? O número de trens diminuiu e foi reduzido o quê? A construção de ferrovias, certinho? Então agora você vai responder aí. Eu vou perguntar aí, trocando de novo. Até agora nas perguntas aí nós vamos falar de novo. Onde falar a palavra trem, nós vamos cantar a música. Ok? Então vamos lá. Você vai ler aí com calma e vai responder essas duas questões. Ok? Você já andou de piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí? Já? Número 2. Agora pergunte a um adulto se ele já viajou de piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí. Caso tenha viajado, foi de onde e para onde? Então eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã na nossa live.